Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É sempre uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal, nesse espaço que é dedicado para aprendermos juntos a Palavra de Deus. E neste mês de abril, nós estamos abordando o tema central, a Páscoa. Nós já estudamos aqui a Páscoa dos judeus, estudamos também Cristo, o Cordeiro Pascual, e hoje nós iremos falar a respeito da Páscoa dos cristãos. É importantíssimo que nós, como discípulos de Cristo, venhamos a celebrar este momento em nossas vidas. Por isso eu quero convidar os irmãos para que neste momento abram suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 22. Nós iremos ler os versículos 14 a 20. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Pegue e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, dando graças, o partiu e lhes disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado por vocês. O Senhor Jesus Cristo, momentos antes de ser traído por um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes, celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Jesus era judeu, então ele celebrava a Páscoa. Como nós vimos aqui nas aulas anteriores, que a Páscoa para os judeus significava o momento da travessia, o momento da saída do Egito para a terra prometida. E um pouco antes ali da 10ª praga atingir o Egito e matar todo primogênito, Moisés ordenou ao povo, direcionado por Deus, que matasse um cordeiro e o sangue daquele cordeiro fosse espalhado pela porta, para que quando o Senhor passasse por aquela casa e encontrasse o sangue ali, serviria como um sinal de que ali haveria um judeu, um hebreu, então a morte não chegaria até aquela casa. E nós vimos os relatos lá de Êxodo 12, tudo o que aconteceu ali, o momento da celebração, como ela devia ser celebrada, como a Páscoa devia ser celebrada. E Jesus, sendo judeu, e os seus demais discípulos também celebraram a Páscoa. Mas esta Páscoa de Jesus, a qual nós acabamos de ler aqui, ela tem um sentido diferente. Se a Páscoa para os judeus significa o momento em que eles sairiam da escravidão do Egito e caminhariam para a liberdade, rumo a Canaã, rumo à terra prometida, para nós cristãos, a Páscoa simboliza a saída do pecado, o abandono do pecado, e caminhar para a vida através do sacrifício
de Jesus. Então, para nós cristãos, seguindo o exemplo de Cristo, a Páscoa ela traz um sentido maior para nós. Não celebramos a mesma Páscoa que os judeus celebram, porque para nós não foi só o momento de sermos libertos da escravidão do pecado, mas é o momento em que nós saímos da morte para a vida através do sangue de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. Então, para nós cristãos, a Páscoa ela traz a lembrança não do povo judeu saindo do Egito rumo a Canaã, mas sim de Cristo se entregando por nós para nos salvar, dando a sua vida por amor a nós. Então a Páscoa para os cristãos tem esse sentido de Cristo se entregando por nós. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, Cristo se entregou, assim como os judeus, para preparar a Páscoa, precisavam acolher um cordeiro e depois de alguns dias matá-lo e pegar o sangue daquele cordeiro e colocar na porta ali, simbolizando que eles estariam salvos da condenação. Assim Cristo fez conosco, mas ele não pegou um animal e o sacrificou, mas ele se deu como sacrifício perpétuo e eterno por nós. Cristo deu a sua vida para nos salvar. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós, os que cremos, temos a salvação, temos a vida eterna. Sobre nós não há um sinal, sobre nós não há uma marca de um sangue animal, mas o sangue real, o sangue do Senhor, o sangue do Filho de Deus, o sangue daquele que governa todo o universo, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, o sangue daquele que desde a eternidade existe e existirá para todos sempre, o sangue daquele que está sobre todas as coisas e todas as coisas estão sujeitas a ele, o sangue daquele que tem toda a glória, toda a honra, todo o louvor, o sangue daquele que em Apocalipse diz que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sangue do nosso Senhor amado Jesus Cristo está sobre a nossa vida. E por causa deste sangue derramado naquela cruz, naquele dia, em sacrifício pelos nossos pecados, nós temos os pecados remidos e a vida eterna nele. Então, para nós cristãos, a Páscoa deve ser sim celebrada, mas não como uma festa judaica, mas como um símbolo do amor, um símbolo da misericórdia, um símbolo do nosso Senhor. Nesses dias que se aproximam este feriado, que possamos ter a consciência e lembrarmos que Cristo morreu para nos salvar e celebrarmos a verdadeira Páscoa, que é Cristo. Então, nós, como cristãos, temos sim o dever, podemos sim celebrar a Páscoa. Muitos acreditam que a Páscoa não deve ser celebrada pelos cristãos, porque os apóstolos não tinham essa prática nos primeiros anos da igreja. Essa prática ela foi inserida na igreja muitos anos depois, e junto com ela vem alguns costumes que não estão descritos na palavra de Deus, como o não comer carne, o comer carne de peixe, o guardar a Sexta-feira Santa como um dia em que não se pode realizar tarefas, enfim, esses costumes
eles não estão na palavra de Deus, mas não é esta Páscoa que nós, como cristãos, devemos celebrar. Devemos celebrar no sentido de que Cristo morreu por nós e é dele que devemos lembrar, né? E nós lembramos, né? Em algumas igrejas é feito mensalmente, em algumas igrejas anualmente, mas toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando da Páscoa, porque a ceia ela simboliza ali o momento em que Jesus, né, celebrou a Páscoa com os seus discípulos e ele disse que ele seria o sacrifício, ele se daria em sacrifício por nós e que não seria mais necessário um sangue de um animal para a salvação das pessoas, mas o seu próprio sangue seria completo, o sacrifício completo, não haveria necessidade mais de um outro sacrifício, ele se daria por completo como ele se deu, e por causa deste sangue nós temos a salvação no Senhor, a salvação em Cristo. Então nós devemos celebrar a Páscoa assim, e devemos também influenciar as pessoas e convidar as pessoas para junto de nós celebrarmos a Páscoa, para junto de nós, como cristãos, convencer essas pessoas, influenciar essas pessoas, mostrar a essas pessoas o verdadeiro significado da Páscoa. Que nós, que entendemos a palavra de Deus, venhamos a chegar a essas pessoas e demonstrar a elas o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é somente um feriado qualquer para ficarmos em casa descansando, livres do trabalho, livres dos nossos afazeres, mas a Páscoa é um tempo de meditação naquilo que o Senhor fez, no seu sacrifício, no seu sofrimento, na sua dor, no seu sangue derramado por nós lá na cruz do Calvário. Um dia nós estávamos perdidos e Cristo nos salvou, e hoje nós temos a consciência de que o seu sacrifício custou ali o seu sangue derramado por nós, e através do seu sacrifício nós temos a vida. Então a Páscoa para nós é isso. É claro que, como bom senso, nós não podemos criticar as pessoas, né, que vivem ainda desta maneira, vivendo à sombra dessas coisas, né? É como se seguíssemos a ilustração, a seguinte ilustração, né? Imagine agora você em um cinema. Você está ali em um cinema e há a projeção na tela do filme e de repente aparece ali o seu ator ou a sua atriz favorita, e você está ali contemplando aquela imagem ali e de repente esta pessoa entra no cinema. A quem você daria atenção? A pessoa ali presente ou a imagem dela projetada na tela? É claro que você daria atenção à pessoa ali presente, porque é muito melhor, é incomparavelmente melhor, não tem nem comparação com a imagem, né? Você está vendo a pessoa viva, real ali na sua frente. Então você tira a sua atenção da imagem projetada e você foca somente na pessoa física ali presente, e você quer estar com aquela pessoa. Assim é Cristo. Tudo aquilo que as pessoas fazem neste período são sombras de Cristo. Hoje nós não precisamos mais dessas sombras, não precisamos mais dessa projeção. Nós temos Cristo conosco, pessoalmente vivo em nós. Então que possamos desfrutar desse momento de Páscoa em família e celebrar o verdadeiro significado dela para os cristãos, que é o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, nos dando a vida eterna. A Páscoa para nós é mais que uma celebração, a Páscoa para nós é mais que uma festa judaica, a Páscoa para nós é Cristo. E devemos anunciar a todos, em qualquer momento. Então não podemos perder esta oportunidade que Deus nos dá de anunciarmos o verdadeiro sacrifício de Cristo neste período. É um grande período para nós evangelizarmos as pessoas que ainda não conhecem, ainda não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é comermos peixe, comermos bacalhau. A Páscoa não é chocolate, ovos, coelho, não. A Páscoa para os cristãos é Cristo.
e devemos anunciar às pessoas o verdadeiro significado da Páscoa, que trouxe para nós a salvação, que trouxe para nós a libertação, que trouxe para nós a vida eterna. Então, esta é a Páscoa dos cristãos. A Páscoa dos cristãos é Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, um bom feriado e que possamos juntos, em família, meditarmos sobre tudo aquilo que Jesus sofreu por nós na Páscoa e agradecermos a Ele mais uma vez por este sacrifício. Que Deus nos abençoe, um forte abraço a todos e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!